Fala galera, hoje eu tô fazendo aqui uma espécie de homenagem aí ao Hall of Famer Allen Iverson. Eu falo pouco nele, mas ele foi um dos caras assim que quando eu era mais novo e jogava basquete pra valer assim, ele ajudou a motivar muitos dos moleques que jogavam assim, dando um contexto aqui, quando ele explodiu, explodiu mesmo, como um jogador de elite lá pra 2000, 2001. Pra galera que jogava, seja federado ou não, tal, a gente tava meio que viúva do Jordan, porque ele tinha acabado de aposentar e tava, se não me falha a memória, voltando aqui com os Wizards, mas daí já não era o mesmo Jordan, embora ainda fizesse quase 40 pontos por partida ali às vezes. Tinha Vince Carter, Dirk Nowitzki, Kobe, Shaq, porra, tinha, sei lá, Glenn Rice, tinha um monte de cara e assim, eles eram todos estilão, tipo, enterrada, corte, eram todos mais muito atléticos pra gente, né, que era mais baixo, então assim, a gente não conseguia meio que repetir o que os caras na quadra faziam. Especialmente eu, assim, que parei de crescer muito rápido, então no time eu já logo virei um dos mais baixos. E ver o Iverson jogando era sensacional, porque ele era o mais baixo da quadra, embora ele desse umas enterradas igual essa que a gente viu aí. Era a corte, era a habilidade, o cara conseguia achar ângulo pra não sair, pra fugir do toco e fazer a cesta. Então, eu lembro que quando ele começou a explodir, a gente ficava até de madrugada na Band na época que passava e se falando entre os moleques do time, ah, o Philadelphia vai jogar e tudo mais, pra todo mundo ver o Iverson jogar, porque pra molecada ele era realmente uma grande inspiração. E eu falo pouco nele, tanto que eu acho que a primeira vez que eu joguei uma temporada de 82 jogos, 12 minutos cada quarto, que é como eu jogava antes, né, de namorar, casar e todas essas coisas, foi com o Philadelphia 76ers e foi no NBA Live 2001, se não me falha a memória. Então, assim, o Iverson por muito tempo foi a maior fonte de inspiração para quem jogava e para mim, tinha camiseta, tênis e todas essas coisas. E eu quase não joguei com o Philadelphia depois do dessa nova geração, né, do videogame novo, enfim, ficar mais velho. Eu falei, porra, esse ano o cara virou Hall of Famer, eu comecei a resgatar aqui umas fitas VHS que eu tinha de uns jogos antigos. Fiquei vendo vídeos dele que começou a circular, né, por conta dele ter virado Hall of Famer. Eu falei, pô, como é que eu pude ter deixado, né, essa parte do basquete de lado nos vídeos e tudo mais. Então eu decidi, falar, bom, um dos primeiros jogos que eu joguei no 2K17 foi com o Philadelphia e fiz questão aqui de um dos primeiros jogos a que eu subisse fosse mesmo do Philadelphia, porque o Iverson realmente, para quem conseguiu acompanhar na época, viu que ele era um cara fora de série. Muita gente fala de quando ele deu crossover no Jordan e tudo mais, ou aquela passada de perna que ele deu no Tyronn Lue que tava no chão, mas cara, isso foi nada perto do que ele jogou. Foi sensacional. Quem conseguiu acompanhar, se vocês tiverem interesse, procurem aí no YouTube. Antes dele ser transferido pro Denver, é que ele também se machucou muito. Antes dele começar a rodar a NBA, mas a época áurea do Philadelphia, o cara era um animal, era um monstro. Monstro. Valia, dava gosto de ver o cara jogar, então super merecido o Iverson aí ter virado um Hall of Famer. E coloco aqui minha espécie de homenagem a ele, o quanto ele foi importante para época que eu ainda jogava mais sério, né? Ainda jogo, mas só de brincadeira. Vocês podem ver que eu tô priorizando ele, né? Então de 40 pontos ele fez mais da metade, nenhuma assistência. E tentando replicar um pouco de como ele jogava. Então era crossover, arremesso, bandeja, roubada de bola, enfim, o cara ele era muito completo mesmo. Falando um pouco das
coisas mais técnicas, para quem viu o meu tutorial de arremesso, vai ver que eu arremessei essa partida inteira praticamente com o quadrado. Não usei a mira. Porque eu ainda estava me entendendo com a mira e. Putz, acho que também ainda tinha um pouco de hábito. Hoje eu já quase não uso, mas quando eu gravei essa partida eu ainda estava muito acostumado com o arremessar com o quadrado ou com o X no Xbox, né? E isso até me prejudicou um pouco no placar, assim. Eu errei muita bola arremessando com o quadrado. Hoje, arremessando com a mira, vou bem melhor, tenho essa impressão. Outro ponto que também prejudicou, e aí já aproveitando quem está assistindo já fica a dica, esse ano se você não substituir os caras, eles chegam uma hora que param de jogar. Tanto que eu fui fazer a substituição do meu time titular no final do segundo quarto, comecei a perder. Então pesa muito a rotatividade ofensiva do teu time. Isso é legal porque vai muito na proposta de ser uma simulação de basquete, né? Então o time é composto ali de 10, 12 caras, tem que usar os 12 caras. Então isso impactou bastante. E o fogo é que esse time do Philadelphia, na verdade, era só o Iverson mesmo. Você não tinha um segundo marcador, você não tinha um cara top de arremesso de 3 pontos, você não tinha. E não tem, né, por exemplo, no time. Então você tem o Mutombo distribuindo o toco e o Iverson fazendo ponto. É muito louco isso, parando pra pensar que hoje os times têm 2, 3 estrelas, 4 estrelas, enfim. Esse time do Philadelphia era basicamente o Iverson. Tanto que desses times especiais, né, que a 2K põe, esses times mais clássicos, se não me engano, o Philadelphia é um dos piores, porque é o time de um cara só, o que passe. E tentei abusar bastante do crossover, dos dribles customizados aqui, que, porra, pra jogar com o Everson, por exemplo, esse ano, é muito legal. Muito mais legal do que jogar, por exemplo, no ano passado, assim. Pelo menos eu tive essa impressão. Tá acabando já aqui o jogo, tá bem apertado. Obviamente, bastante apertado pela forma como eu tava jogando, né? O Philadelphia fez 66 pontos, 33 de um jogador só. Então, obviamente fica mais difícil, porque ele fica mais cansado, os jogadores do meu time ficam desmotivados, enfim. Mas consegui aqui arranjar a vitória ali por 4 pontos. Tem um pouco de gameplay aqui que acho que dá pra curtir, os dribles, mas acho que a grande sacada aqui foi realmente mostrar o Iverson, meio que homenagear ele e aproveitar para vocês verem alguns dos times clássicos. Eu separei um jogo aqui que eu fiz com o time dos Estados Unidos de 92 contra o time de 2016. Ficou bem legal. E tem um jogo também dos Warriors contra o OKC, que eu vou subir em breve também. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Quem gostou, dá um like aí, subscribe. Vejo vocês na próxima. Valeu!